Aleluia. Somos livres para adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, levante suas mãos onde você estiver. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. A sua misericórdia, a sua graça nos alcançam a cada dia. E hoje podemos estar aqui, e algumas pessoas adorando a Ele. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Você pode entregar o seu coração para Deus. Que a chama do Espírito Santo de Deus possa nos inundar nesta noite de forma sobrenatural. Aleluia. Vamos lá. Oh, Espírito Santo, fica à vontade entre nós, Jesus.
sua noiva. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte. É para Ele, a honra é dEle, o louvor é dEle, é tudo para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno. Oh, glória a Deus. Boa noite, Juve. É bom estar com vocês, é bom ter vocês aqui pessoalmente. Esperávamos muito por este momento. Aleluia. Você pode dar um glória aí no banco? Oh, aleluia. É bom demais estarmos em irmãos, estarmos com o corpo de Deus, de Jesus aqui reunidos. Voltamos, nós esperávamos tantos por esse momento chegou. Nós queremos dar boas-vindas a todos vocês nessa nova fase. Na verdade, nós também precisamos, porque isso é o primeiro culto que temos contato direto com vocês. Isso é muito maravilhoso, estamos muito felizes e queremos fazer o melhor, porque o melhor é sempre para Deus. Amém? Amém, que possamos estar unidos neste propósito que o Senhor tem, nessas coisas novas que o Senhor tem para realizar através das nossas vidas. Amém? Porque há algo novo que Deus tem plantado dentro de nós e que já está surgindo, como diz em Isaías, que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar antes da palavra. Amém? Soberano Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu poder e pela tua presença em nosso meio, Pai. Pela tua palavra, pelos louvores entoados a ti, Pai, porque até o desejo de te adorar vem de ti, Deus. Nós entregamos este culto a ti, ó Pai, como corpo, Deus, como uma equipe, Senhor, de jovens que estamos aqui nesta noite, para que possamos ser alimentados, Pai, para que possamos em Cristo, em Ti, aprendermos mais, para que o reino do Senhor seja expandido, Deus, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Espírito Santo, nós pedimos, vem com a tua unção sobrenatural sobre nós, que possamos estar aqui reunidos, Pai, e ansiosos para ver o que o teu Espírito vai fazer através de nós, Deus. Fala conosco nesta noite, Pai, que o nosso coração possa estar pronto e preparado para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Fica à vontade, Espírito Santo, para atuar como o Senhor deseja. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos ler alguns versículos, mas normalmente a gente vai passar mais rapidinho, por causa do tempo que foi um pouco reduzido com os nossos cultos menores. Mas estamos muito felizes por esse novo tempo que o Senhor tem para nós. Como divulgado, a palavra dessa noite é vencendo a pandemia da alma. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, mas também numa questão muito forte emocional. Eu gostaria, para iniciar, fazer algumas definições do que a gente pode ter simplificada do que é uma pandemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pandemia é quando surge uma nova doença na população. Aí a gente vai pensar no tema que está relacionado com a pandemia da alma, e a gente pode pensar, mas o que na alma tem sido tão pandêmico assim? Essa nossa geração, ela nunca passou por uma pandemia como essa. Como uma situação como essa. Então nós estamos vivendo questões emocionais que nunca vivemos antes. Estamos passando por este momento, mas o Senhor tem nos dado o alimento, que é a sua própria palavra, que muda a nossa história. Nós louvamos a Deus porque nesses dias nós podemos ter Jesus e nele nos apegamos, e neles encontramos segurança, e nele aquele medo da morte exacerbado cai por terra, porque nós sabemos, se morrermos estaremos com ele, porque temos vida eterna através de Jesus. Então louvamos a Deus por ter Jesus neste momento. Então essa nossa geração tem passado por situações que não passava-se antes. Há uma epidemia emocional, uma pandemia emocional que tem atingido muitos de nós. Outra coisa é uma infecção que atinge os humanos
e se espalha muito facilmente. Se a gente ficar ali a tarde inteira, o dia todo, ouvindo os noticiários, o medo vai aumentar, a angústia vai aumentar, e a gente não começa a parar de sonhar e a para de pensar em projetos daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que a gente tem na área profissional, na área pessoal, e a gente começa a ser paralisado. E isso faz parte do processo dessa pandemia emocional na alma, que faz com que a gente venha parar, e isso se alastra um para o outro, de tal forma que a gente começa a pensar que não tem saída. Mas a gente sabe o quanto Jesus nos dá a saída. E quando falamos de pandemia, logo surgem alguns pensamentos dessa questão emocional, porque a gente vê o medo tomando conta e se espalhando como um contágio. Um medo exagerado, não é um medo comum. Mas nós precisamos parar e pensar e se apegar a Deus de tal forma que nós estaremos blindados para que esse medo exacerbado não atinja o nosso coração e não atinja a nossa alma, mas isso ocorre através da fé. Juventude Ecoville, nós temos que se apegar à fé neste momento. A resposta para uma pandemia da alma é a fé. É a fé que remove as montanhas. É a fé que transforma o que não existe. Porque a fé é invisível, mas nós precisamos crer. E através da fé nós podemos ver toda essa transformação dentro de nós, através da nossa alma. Eu gostaria de definir também, de forma rápida, o que é a alma. Nós falamos sobre pandemia, gostaria de definir a questão da alma. No grego, de uma maneira bem simples, alma significa psique, algo que está relacionado à alma, espírito e corpo. Nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, nós somos divididos entre corpo, alma e espírito. A alma fica entre o espírito e o corpo. E nós vamos falar muito sobre isso, porque à medida que nós vamos entendendo isso, esferas da nossa vida vão sendo abertas e nós começamos a enxergar de maneira que antes nós não enxergávamos. Do latim, alma significa ânimo, que tem a ver com aquilo que anima, tem a ver com vida, tem a ver com força, tem a ver com coragem. E então a gente começa a entender o quanto a alma é importante para termos uma vida ativa e realizada nas nossas vidas e no nosso coração. Gostaria de citar um pensador chamado Platão, e ele divide a alma em 3 aspectos. Nós já vamos entrar na palavra, nos versículos, mas gostaria de fazer esse pano de fundo antes. Ele divide a alma em 3 pontos. Ele fala que nós temos uma alma chamada razão. Ele fala que nós temos uma alma chamada emoções. E ele fala que nós temos uma alma chamada desejo. E o que isso tem a ver com nós? Tudo. Porque se a gente for parar para pensar essa razão que ele fala que o homem que tem essa razão, essa alma racional, consegue controlar as suas emoções e os seus desejos. À medida que ele desenvolve uma alma racional que pensa, ele consegue, de certa forma, equilibrar as suas emoções, a alma emoções e a alma desejos. Porque eu sempre brinco, né? Que se a gente fosse fazer tudo o que a gente pensa, a gente estaria morto ou preso. Porque a nossa alma, a razão, nos controla de certas coisas que nós entendemos que não podemos fazer. E o que isso tem a ver com Deus? Tudo. Porque essa alma que ele chama de razão, nós chamamos de Espírito Santo de Deus. Aonde ele nos orienta e nos direciona para entendermos que precisamos, através dele, ter o controle das emoções e controle dos desejos. À medida que nós estamos pautados na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, isso vai fazer com que nós tenhamos ferramentas para lidar com emoções e desejos. Nós estamos falando sobre a alma, então nós trouxemos alguns aspectos da alma. Ele fala que essa alma razão tem o nome de ouro,
essa alma, emoção tem o nome de prata, e essa alma, emoções tem o nome de bronze. Mas então, quando temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus que nos orienta e o poder do Evangelho de Jesus que nos transforma, e nós vamos tomando situações nas nossas vidas, direcionamentos que antes nós não tínhamos, porque há alguém que nos direciona, e não é simplesmente a razão, é o poder do Espírito Santo, à medida que o buscamos, à medida que o desejamos, à medida que temos fome dele e que o buscamos, e ele começa a transformar a maneira que pensamos. Aquilo que era padrão comportamental nosso passa a ser transformado e nós começamos a se tornar mais santos. Mais santos. Jovens, Juvecoville, nós precisamos buscar a santidade precisa ser real na nossa vida e na nossa história, e precisa ser para sempre, nós para sempre precisamos buscar a santidade em Deus. Para isso nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos viver em obediência à sua voz. Por quê? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus está falando conosco, ele está nos orientando, mas o que a gente faz? Tapa os nossos ouvidos para o seu direcionamento. Então precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Que a partir do dia em que nós levantamos a nossa mão e falamos: Jesus, eu te aceito. Eu confesso que o Senhor Jesus foi aquele que morreu na cruz para me salvar, para me dar vida em abundância. E a partir de então, desse dia tão glorioso na nossa história, o Espírito Santo de Deus começa a morar em nós. E essa voz, essa razão, ela começa a falar de forma sobrenatural, porque ele é o próprio Espírito vivendo através de nós. E o Espírito Santo não deixa de nos orientar, se nós estivermos atentos à voz dele. Só que, se estivermos atentos e não obedecermos, isso não vai produzir um fruto em nós. Nós precisamos aprender a ouvir e a obedecer o que ele nos fala. Porque a maioria das vezes o que ele nos fala dói. A maioria das vezes o que ele nos fala nos constrange. A maioria das vezes o que ele nos fala nos confronta. A gente não quer fazer. A gente não quer obedecer. Por causa que é uma luta da carne contra o espírito. E é uma luta que não cessa. E nós, à medida que vamos obedecendo, essa voz ela vai diminuindo, ela vai perdendo força. Mas a gente é que decide qual voz vai ter mais força. Aquela que obedecemos ou aquela que mais deixamos de obedecer e ela vai tendo mais força dentro de nós. É uma escolha nossa, que tem a ver com aquilo que interfere dentro da nossa alma. Nós precisamos aprender a entregar o controle da nossa alma ao Espírito Santo de Deus. Entregar o controle. Renunciar o nosso ego, nosso eu, para dizer: Pai, o controle é teu. Precisamos entregar o controle ao Senhor. Gostaria de ler com vocês rapidinho, não vou dar nem tempo de vocês abrirem. É Lucas capítulo 21, no verso 19, que a palavra de Deus diz: É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que vocês ganharão a vossa alma. Então, um ponto importante para a gente conseguir deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa alma é a perseverança. Tem a ver com que hoje eu obedecer, amanhã eu obedecer e depois eu obedecer, até o ponto de isso ser consistente na minha vida. Até o ponto de eu ter uma intimidade tal com o Espírito Santo que, quem sabe, eu estou obedecendo antes dele me falar, porque eu já sei, puxa, é por aqui. Porque a voz está tão clara dentro de mim que o conflito diminui à medida que eu vou renunciando o meu eu. Mas tem áreas na nossa vida e na nossa história, na nossa alma, que muitas vezes está carente. E então, mesmo sendo convertido, mesmo ter aceitado Jesus, mesmo vivendo na igreja, mesmo tendo um ministério, mesmo tendo um chamado, às vezes nós deixamos essa voz se apagar. Há áreas das nossas vidas que são carentes. E então, por isso, precisamos buscar constantemente ao Senhor. Por isso, precisamos manter essa intimidade com Ele o tempo inteiro. Tem uma palavra
na Bíblia de Strong, que é uma Bíblia sensacional. Se quiser baixar no seu celular, ela tem um custo, mas é uma das melhores Bíblias que existe, que diz assim sobre a alma: na medida que é constituída por Deus, na medida que a alma é constituída por Deus, pelo uso correto da ajuda oferecida por Deus, podemos alcançar o seu mais alto fim e eterna segurança e bem-aventurança. O que essa anotação está nos dizendo? Que à medida que entregamos a nossa alma para Deus, nós podemos viver um êxito espiritual, um êxito na nossa alma, de potencial, porque nós temos um potencial dentro de nós que só vai ser destravado pelo poder do Espírito Santo. Eu posso declarar com todas as palavras aqui que eu só consigo estar aqui hoje pelo poder do Espírito Santo. Eu, Daiane humana, nunca teria coragem de estar aqui hoje. Mas eu sei o que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida. E a autoridade e a ousadia, que de algum mínimo que eu possa ter, vem dele. Porque de mim mesmo eu nada posso fazer. Me recordo agora, vi o Célio me olhando aqui, me recordo, e ele sempre comenta: quem diria, né? Você não falava nada, não abria a boca. E está aí hoje, porque ele me conheceu desde pequena. E está aí hoje falando. Não é eu, é o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo quer te fazer na sua vida, Juve? Na sua vida, jovem. É destravar algo pelo poder do Espírito Santo. É te dar uma ousadia que você não sabe de onde vem. Não sabemos mesmo. Porque vem dele, para ele, são todas as coisas. Aleluia. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo possuir as nossas almas, ou então as nossas almas vão nos possuir. Nós aqui escolhemos quem vai possuir as nossas vidas. Nós vamos ser deixados levar por aquilo que queremos, por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos, ou vamos ser deixados ser levados pelo poder do Espírito Santo. É uma escolha que fazemos. E essa escolha é todos os dias, à medida que a gente renuncia, obedece, e à medida que a gente persevera. À medida que a gente escolhe renunciar às coisas que a gente sabe que precisa renunciar. Pode ser um filme, pode ser, enfim, pode ter vários nomes na sua vida. Pode ser um contatinho. A gente estava brincando ali agora de contatinhos. Pode ser um contatinho, jovem, que você precisa renunciar. Pode ser ali um WhatsApp ali que, quem sabe, você precisa renunciar. Pode ser um direct lá que chega apitando lá para você, que você precisa renunciar. Pode ser a preguiça que nos assola e nós precisamos vencer ela, para que então possamos cumprir o chamado que Deus tem para nós. Deus tem um propósito para nossas vidas e nos escolheu para algo específico. A angústia, se nós deixarmos, ela vai morar na nossa alma. Mas, se nós estivermos apegados com Deus, o que vai estar mais forte vai ser o Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. Mas então, se alimentarmos o Espírito, ele vai estar mais forte. E o que vai manifestar-se através de nós vai ser a fé. As pessoas vão ver a fé se manifestando através de nós. Vão vir pedir orações para nós. Ora por mim, eu estou precisando. Ora por ciclano. Eles vão ver fé através de nós. À medida que alimentamos o Espírito. À medida que nós acreditamos nas mentiras que Satanás coloca para nós acreditarmos. Naquela sussurro rasteiro que muitas vezes o diabo faz. Nós vamos cair nas ciladas da alma. Mas à medida que nós decidimos acreditar nas verdades de Deus para nós, nós vamos alimentar a nossa fé. E a nossa fé vai produzir muitos frutos. E nós vamos ser instrumentos de bênçãos, de vitórias e de respostas. Jovens, vamos nós decidir acreditar nas verdades de Deus para nós e rejeitar tudo aquilo que o diabo tenta lançar contra as nossas vidas, as nossas almas, tentando abafar aquilo que Deus tem para nós.
Vamos decidir a partir de hoje acreditar nas verdades que Deus te fala. E as verdades que Deus te fala, se você não sabe, elas estão aqui. Nós precisamos ler, nós precisamos amar esta palavra, buscar com fome, com sede, e ansiar para que a nossa vida venha a ser transformada de glória em glória. Então, como nós vencemos a pandemia da alma? Nós vencemos através da fé. Enquanto eu preparava, eu lembrava de Hebreus capítulo 11, onde a Bíblia fala dos heróis da fé, e eu gostaria de citar alguns heróis da fé aqui com vocês. Foi pela fé que Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Em cada uma dessas frases que eu estou lendo, fique atento, porque é o Espírito Santo lançando uma flecha no seu coração. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Qual é o nosso Isaque? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque Moisés tinha uma identidade. Jovens, nós temos uma identidade em nós. Mesmo que tentem nos rotular, vocês são filho da filha de Faraó. Não somos, nós somos filhos de Deus, aleluia! Nós somos filhos de Deus. Olha só, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele abandonou o Egito. Gente, qual Egito nas nossas almas nós precisamos abandonar? Eu tenho certeza que em muitos corações aqui, Deus começa a mostrar imagens de Egito que precisamos abandonar. E não ache que é coisa da sua mente, não, é o próprio Espírito Santo te mostrando. Enquanto eu falo aqui para vocês, o Espírito Santo fala comigo também. Ele também me mostra imagem de Egito que nós precisamos abandonar. Tem o nome que tiver esse Egito, porque ele creu em Deus, mesmo sendo invisível. Assim como a fé tem que ser de forma tal atuante, mesmo ela sendo invisível, ela precisa ser atuante na nossa história. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Hebreus capítulo 12, a Bíblia fala, é um trecho do capítulo, onde a Bíblia fala: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que esses versos falam? Que a forma que nós temos que lutar para vencer a batalha da alma, da pandemia da alma, é de uma forma corajosa. Não adianta a gente querer lutar. Ai, Senhor, por favor, muda essa história. Nós precisamos lutar com coragem, com ousadia, com autoridade. Aqui fala sobre desembaraçar. Quando nós temos algo muito embaraçado que precisamos desembaraçar, precisa ser com vontade, com desejo, com força. Não pode ser... Não pode. Eu sei que muitas vezes a nossa alma, principalmente o melancólico, ele fica, mas o Senhor nos fala, não. Lute com coragem, juventude. É com coragem, é com força, é com garra, é com vontade. Para então que corramos com perseverança. Correr diz para nós de algo muito energético, com muita energia. Nós precisamos estar ligados no Espírito Santo, para que o poder dele nos impacte de forma tal, com tal energia, que nós nos tornemos imparáveis. Então, pontos para a gente vencer a pandemia da alma: nós precisamos ter fé, perseverança, e precisamos correr de tal forma a estarmos energizados pelo Espírito Santo. Salmos 37:7, eu gostaria de falar para encerrar sobre esperar. Para vencer a pandemia da alma, nós precisamos aprender a esperar.
Às vezes a gente pensa que só em determinadas áreas que nós vamos ter que esperar, mas não. Desde que nascemos, nós precisamos aprender a esperar. Mas precisamos aprender a esperar em Deus, porque é só em Deus que nós vamos ser renovados. É onde o nosso interior não vai ser abalado, porque a conquista não chegou ainda. Porque a fé vai nos motivar a tal forma que a gente vai ser imparável, independente do tempo que demore. Olha só, quando nascemos, precisamos aprender a esperar o tempo de andar, o tempo de falar, e assim por diante, o tempo de entrar na faculdade, o tempo de ir para a escola, o tempo de começar a trabalhar, o tempo de formar uma família, o tempo de ter filhos. E a vida é um eterno esperar. Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Salmos 37:7, a Bíblia fala: descansa no Senhor e espera nele. Não são em homens, não são em resultados médicos, não são em patrões, não são em empresas. É esperar no Senhor. Esperando no Senhor, a nossa fé vai ser renovada e transformada. Então, nós vamos esperar o que deve ser na nossa história, algo que deve arder de tal forma o nosso coração, que é esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Jovem, nós precisamos ansiar por isso. Esses dias postei no meu Facebook, mesmo que eu esteja bem velhinha, eu vou achar que Jesus está voltando, porque eu tenho fome e sede de me encontrar com o Senhor. Não quero morrer. Ninguém quer. Mas de se encontrar com Jesus nos ares, nós desejamos, não sei você, mas eu desejo ser a geração em que vou me encontrar com Jesus nos ares. Aleluia. E precisamos ter esperança, então, diante de toda essa situação, para aprender a esperar. A nossa esperança, ela é diferente da esperança do mundo. A nossa esperança é transcendental. O que é transcendental? É aquilo que excede a um conhecimento humano. É algo sobrenatural. E como temos Jesus, a nossa esperança é diferente. É transcendental. É só através de Deus. Em Romanos 12:12 a Bíblia fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Esperança fala de esperar. Olha o que a Bíblia fala que precisamos aprender a nos alegrar na espera. O que Deus nos fala muitas vezes realmente não tem lógica, juventude. Mas Ele nos ensina e nós precisamos aprender a ouvir a sua voz. Alegrem-se por estar esperando. É mais ou menos isso que Ele nos traz nesse versículo. É algo que conflita a nossa alma. Mas quando estamos descansando em Deus, isso tudo se renova. Aleluia. Então, o que vence a pandemia da alma é a fé, a esperança e a expectativa em Deus. Aleluia. Pessoal, a gente vai estar dando continuidade aqui. Antes da gente fazer uma oração, eu quero rapidamente falar uma palavra aqui, para dar continuidade daquilo que a Dai falou. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Então veio a palavra do Senhor, ele disse: o que fazes aqui, Elias? Pessoal, Elias foi um profeta levantado por Deus, e ele viveu a provisão de Deus, ele viveu experiências sobrenaturais com Deus, ele viveu intensamente o seu chamado. Mas, quando Deus faz essa pergunta para ele, Elias ele estava dentro de uma caverna. Por que ele estava dentro de uma caverna? Porque em determinado momento da sua vida, houve um vazio dentro dele. O medo entrou no seu coração. Uma exaustão entrou dentro dele.
e ele correu, e ele fugiu do propósito de Deus. A sua alma estava abatida naquele momento. E quando a nossa alma está abatida, resultado, fuga. No caso aqui do profeta, ele fugiu do plano de Deus, ele fugiu dos propósitos de Deus. E quando acontece isso muitas vezes com nós fugimos também do plano, do propósito, do projeto de Deus e de muitas coisas nas nossas vidas. E como o tema é vencendo a pandemia da alma, nós vamos ver aqui como que Deus lidou com essa situação na vida do profeta e como que ele lidou diante daquilo que Deus falou com ele. Bom, primeiro, Elias ele saiu fugido. Ele falou assim, olha, ele recebeu uma mensagem de Jezabel. Depois você lê ali, porque a gente tem bem pouco tempo aqui. Mas ele recebeu uma mensagem e essa mensagem trouxe pânico, trouxe medo. A sua alma adoeceu. E ele fugiu. Mas é interessante que Deus, como que Deus reagiu a isso? Você não vai ver na Bíblia ali Deus falando assim, Elias, seu fujão, Elias, volte aqui. Ei, olha, não. A Bíblia fala que Deus levou provisão para Elias. A Bíblia fala que ele deixou o seu moço no deserto e apareceu um anjo do Senhor e trouxe pão e trouxe água para ele. Provisão. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações. O nosso Deus é um Deus que conhece as nossas batalhas, as nossas lutas interiores. Deus não está aqui nessa noite para te acusar. Deus está aqui nessa noite para dizer mais uma vez para vocês: eu amo vocês. Deus está aqui para dizer: eu tenho um plano, eu tenho um propósito na sua vida. Você está no lugar certo. Você está assistindo a live certa para você, jovem. Ele entra com provisão para Elias. A Bíblia fala que o anjo coloca um pão e água para ele se alimentar. Mas o interessante é que ele se alimenta daquele pão, ele toma daquela água e ele volta a dormir. Não foi o suficiente ali aquela provisão. Mas a Bíblia fala que quando ele acorda, o anjo novamente está lá, trazendo pão e água para ele. Sabe o que isso quer dizer? Deus não desiste de nós. Mesmo que muitas vezes a gente diz não para Deus, para o seu chamado, a gente diz assim, não quero isso para a minha vida. Deus não desiste de nós. Então ele come daquele pão e ele bebe daquela água. E a Bíblia fala que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Gente, pensa só. Analisa comigo aqui. Quem come um pão, quem bebe uma água e tem força para caminhar 40 dias e 40 noites? Sabe o que é isso? É o poder sobrenatural de Deus fazendo ali na vida de Elias. Nessa noite Deus quer dar força para você, quer fortalecer a sua alma. Nessa noite o sobrenatural de Deus quer se manifestar na sua vida. O anjo fala assim: levanta, come, porque o caminho é longo. Tem muita coisa para você fazer ainda, Elias. Come deste pão, bebe dessa água, porque tem propósito de Deus ainda a se cumprir na sua vida. Independente do que nós estamos vivendo hoje, né? Como nação, como planeta, como mundo todo, independente disso, Deus tem planos a realizar nas nossas vidas. O caminho é longo, juventude. E é tempo de a gente comer do pão da vida, que é Jesus, se alimentar do pão da vida, que é a sua palavra. É tempo de nós bebermos da sua água. A Bíblia fala que aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E interessante como a alma estava abatida de Elias, que ele começou a choramingar.
Aí Deus pergunta: o que está acontecendo, Elias? E ele começou a falar assim, ele falou: Deus, olha, só eu sobrei, só eu, todo mundo se corrompeu. Deus lembra ele e fala assim: Elias, fica tranquilo, você não está sozinho nessa. Tem mais 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Deus está lembrando Elias que ele não estava sozinho. Sabe, muitas vezes, isso nos ajuda. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Como pessoas, como jovens, e nas nossas vidas também. E muitas vezes nós achamos que nós somos exclusivos também. Só eu sofro, só eu estou passando por isso. Deus está lembrando Elias: olha, tem mais gente aí que não se corrompeu. Deus quer lembrar nós nessa noite que nós não estamos sozinhos. Elias fala assim, uma palavra que eu achei interessante. Ele falou assim: olha, eu não sou melhor do que os meus pais. Ali era um ponto chave, porque um dos motivos que Elias estava naquela situação, um dos motivos da fuga, um dos motivos que a sua alma estava abatida. Ele estava fazendo uma comparação ali, ele estava se comparando aos seus pais. E sabe, quando nós entramos nessa questão de comparação, a comparação ela adoece a nossa alma. Quando nós se comparamos, a comparação ela vai gerar em nós frustração. Então ele estava se baseando na história dos seus pais e não estava vivendo aquilo que Deus tinha para a sua vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com a comparação. E eu repito aqui, porque a comparação adoece a nossa alma. Quando nós se comparamos com outras pessoas, muitas vezes nós olhamos e nos achamos inferiores a diversas situações, quando nós se comparamos a outras pessoas. E aí mora um perigo, por quê? Porque quando nós nos achamos inferiores, tem baixa autoestima e tem também uma falta de compreensão da nossa identidade. E eu estou aqui para dizer para vocês, eu estou aqui para dizer para você que me assiste neste momento, que você é único, exclusivo, separado por Deus para um propósito aqui nessa terra. Não existe ninguém igual a você. Deus, Ele não nos fez em série, não. Cada um de nós tem a sua identidade, e Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo que você não acredite, eu vou dizer para você, você é um projeto de Deus aqui nessa terra. Você faz parte do plano de Deus aqui nessa terra. Pare de se comparar com as pessoas. Você tem a identidade de Cristo na sua vida. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Saiba quem você é. Nós estamos falando aqui para jovens. Sabe, sinceramente, eu sou meio por fora a questão assim de redes sociais. Um pouco por fora. Tenho a minha rede social. De vez em quando eu entro. Mas quando eu criei o Instagram, eu ficava preocupado para ver quem me seguia, quem deixava de seguir, né? Mas a partir do momento que eu entendi que isso aí não tem nada a ver, quem quer me seguir segue, quem não quer não me segue. Mas tem gente que perde os cabelos se tem gente que deixar de seguir ela. Fulano deixou de... não curtiu, curtiu do outro e não curtiu. Gente, não tem identidade, não sabe quem é. Temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Vou mandar um recado para a galera aí que quer seguidor. Quer seguidor? Mexa num enxame de abelha, você vai ter bastante seguidor. Temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Sabe, nada pode afetar a nossa identidade. Elias estava ali com a sua alma abatida. Principalmente por isso, porque estava se comparando. E outra forma de comparação
já é o extremo, quando a gente começa a olhar para as pessoas e dizer assim, não, eu sou superior. Aí é um outro cuidado que temos que ter. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter equilíbrio. Por quê? Porque se nós chegamos nesse outro extremo de comparação, aí a arrogância, a prepotência invade o nosso coração. O orgulho invade o nosso coração. E não conseguimos enxergar o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus insiste com Elias. E a Bíblia fala que então ele chegou a Horebe, o monte de Deus, se escondeu numa caverna. E Deus falou assim, o que fazes aqui, Elias? Ele começou a responder para Deus. E Deus fala mais uma vez para ele, o que fazes aqui, Elias? A Bíblia fala então que ele aceita a voz de Deus, aceita o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. E o interessante é que Deus fala no final para ele assim, olha só gente, escute com atenção. 1 Reis capítulo 19, versículo 15, diz assim, disse o Senhor a Elias, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Essa palavra saltou aos meus olhos quando eu li e meditava. Vai e volta ao teu caminho. A Bíblia fala que Elias, ele saiu do propósito de Deus, foi até o deserto, foi se esconder com medo, com a sua alma batida, e ele foi indo até Horebe, o monte de Deus. E Deus fala aqui agora, quando Elias entende a restauração de Deus na sua vida, Deus fala, vai e volta pelo caminho do deserto. O mesmo caminho que você veio, você vai voltar. O que isso tem a ver com a minha vida nessa noite? O que isso tem a ver com as nossas vidas nessa noite? Deus está dizendo para Elias, ei, volta lá, da onde você nunca deveria ter saído. Isso diz respeito a muitas coisas nas nossas vidas. Deus está falando conosco nessa noite, aonde você nunca deveria ter saído. Volte. Volte. Volte a orar. Volte a buscar a Deus. Volte a fazer propósitos com Deus. Volte ao primeiro amor. Volte aonde Deus te chamou e aonde você nunca deveria ter saído. Volte. A palavra de Deus para essa noite, para você nesse momento é: volte, volte. Como o filho pródigo voltou, como Elias voltou, volte para o propósito de Deus para a sua vida. Como a Dai falou aqui, precisamos esperar a volta do Senhor, mas não de qualquer maneira, gente. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele virá buscar a sua noiva, mas não é qualquer noiva não, é a noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro, é a noiva santificada. Ei, juventude, é tempo de Deus para a sua vida. Volte nessa noite, deixa o Espírito Santo chacoalhar a sua vida. Se renda à vontade de Deus para a sua vida, para você. Entregue as suas razões para Deus, entregue as suas vontades para Deus, deixe Ele dirigir a sua vida. Sabe, eu lembrei agora aqui, hoje é unânime, né, quem dirige. Antes era o GPS mesmo ali que era colocado no carro. Não, agora a gente tem um Waze. Não sabemos onde é o local, a gente coloca o Waze. E daí a gente começa a lembrar o local que a gente iria. E a gente fala, não, é nessa rua. Mas o Waze está dizendo, olha, é uma rua à frente. Não, mas essa rua vai dar. E a gente entra naquela rua. Aí não dá. Aí o que o Waze fala? Retornar. Aí você retorna e vai pelo caminho do Waze, e o Waze vai chegar lá, e através do Waze a gente chega lá.
É mais ou menos assim na palavra de Deus também. A sua palavra, ela não muda. A sua palavra não tem engano. A sua palavra não tem vacilo. A sua palavra não tem erro. Mas muitas vezes nós tomamos caminhos errados. E Ele está falando nessa noite, através da sua palavra, como o Waze, né? Retornar. Aí cabe cada um de nós entender a voz de Deus e retornar. Elias, volta pelo caminho do deserto. Ei, juventude, retorna. Retorna para o plano que eu tenho para as suas vidas. Se coloque de pé neste momento. Pessoal do louvor, rapidinho aqui à frente, por favor. Você que está aqui, levante as suas mãos. Você que está em casa, levante as suas mãos também. Nós vamos orar. Se essa palavra falou o seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar. Faça um propósito com Ele nessa noite, de retornar ao primeiro amor, retornar ao plano original que Ele tem para a sua vida. Deus já ministrou muitas vezes ao seu coração e mais uma vez, Ele está ardendo aí dentro de você. É o Espírito Santo te incomodando, é o Espírito Santo te confrontando. E gente, o Evangelho é isso mesmo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se a palavra não trazer confronto nas nossas vidas, não é a palavra de Deus. Porque a palavra é uma espada afiada. E ela confronta a gente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor amado, por essa juventude. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra seja viva, essa palavra seja eficaz. E que o Senhor venha fazer uma obra sobrenatural. Que possamos ser curados das nossas emoções. Que possamos ser curados na nossa alma, Senhor. Para estarmos, ó Pai, sadios espiritualmente, Pai, emocionalmente, Pai, também fisicamente, Senhor. Para levar a Tua palavra para essa geração, Pai, que tanto precisa. Quantas pessoas, ó Pai, neste momento, Pai, não sabendo para onde ir diante de tudo que está acontecendo, mas nós sabemos, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Traga restauração nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Traga restauração, Espírito Santo de Deus. Traga restauração agora, Espírito Santo, e manifeste o Teu poder nas nossas vidas. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Você é capaz. Deus colocou um potencial dentro de você. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Ele restaura a sua vida nessa noite. Ele restaura as suas emoções. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A Tua voz me lembra e me diz que realmente Você é amado por Deus. Declare. Declare bem alto do fundo do seu coração. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro sou, frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio.
te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. E em nome de Jesus, Pai, que haja um despertar nas nossas vidas. E que possamos, ó Deus, reagir, ó Pai, de uma forma sobrenatural, Pai. Que possamos reagir, ó Pai, mudando, Pai, as nossas atitudes a partir de hoje, a partir desta noite, Senhor. Tens liberdade, Espírito Santo, para agir, para ministrar os nossos corações. E que essa geração, Pai, seja incomodada, começando pela minha vida, Senhor. Pai, nos dá sonhos, Pai, proféticos de revelação, ó Pai. Senhor, a Tua palavra diz que nos últimos dias, ó Pai, o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, Pai. E os vossos jovens teriam visões, nos dê visões espirituais, ó Pai. Mas não apenas visões, ó Pai, para não entendermos, para entendermos essas visões, ó Pai, e cumprir o Teu ID, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Cumprir o Teu ID dentro dos nossos lares, cumprir o Teu ID dentro da nossa igreja, cumprir o Teu ID, Pai, às nações, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Que essa palavra seja viva e eficaz no coração de vocês. Amém? Deus abençoe todos aqueles que nos assistiram nessa noite. Em nome de Jesus. Esse é o culto da juventude Ecoville. Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova estação para a sua vida. Continue firme. Amém? Siga a gente nas redes sociais. Tá? Instagram, YouTube, Facebook, Juve Ecoville. Amém? O pessoal está colocando aí também o horário de cultos da igreja, tá? Todas as informações necessárias. Deus abençoe suas vidas. E também para você dizimar e para você ofertar. Você pode ofertar, você pode dizimar através da conta corrente da igreja que está aí. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.